Boa noite, vamos à nossa live de hoje, quarta-feira. E eu digo que essa live de hoje é uma live que eu espero que traga para todos que nos assistem aquela sensação de força, conforto, que a gente consiga olhar mais à frente, um caminho, que a gente tenha em mente que a vida continua e que existem maneiras da gente sobreviver e resistir a tudo, né? Eu estou vendo as pessoas já entrando aqui. Quero agradecer a todos vocês sempre. Dizer que me preparei muito para essa live, porque a gente vai falar de uma coisa muito importante para todos nós, né? Para aqueles que acreditam e que têm fé, que é a força espiritual da Bíblia, né? A palavra de Deus. E como é que a gente pode entender essa força e aplicá-la no nosso dia a dia, né? Eu sei que as religiões são diferentes, cada um tem a sua maneira de encarar e tem a sua fé e segue a sua fé. Alguns nem têm fé, mas é para aqueles que têm fé. Eu acho que a Bíblia é um caminho fantástico que pode nos dar muito conforto e esperança e ver um futuro. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo um momento que jamais poderíamos imaginar, jamais. Nós estamos vivendo um filme de ficção científica que ninguém gostaria de estar. Mas é isso que nós temos. A gente tem de um lado aquela sensação de que nada podemos fazer e ao mesmo tempo temos que fazer a nossa parte, né? Temos que usar máscara, lavar as mãos e não aglomerar. Por outro lado, para ajudar que os hospitais não colapsem. E por outro lado, a gente sabe que as pessoas que precisam trabalhar e as pessoas que têm os seus negócios também estão vivendo momentos muito difíceis. Como é que a gente equilibra tudo isso dentro da gente se uma coisa que não depende de nós, que é a vacinação, é que pode mudar o caminho? Bem, se a gente não tem essa objetividade de poder mudar o nosso caminho agora, porque temos que esperar a vacina, será que a Bíblia pode nos dar uma força e um conforto para que a gente siga em frente com mais capacidade de discernimento e com mais resiliência nesse momento? E é por isso que eu chamei hoje o pastor Vitor Valente, da Primeira Igreja Batista de Copacabana, no Rio de Janeiro, para falar com a gente. Ele é um homem muito forte, ele é uma pessoa muito espiritualizada, passou por momentos muito difíceis na própria vida e desde que eu disse que eu ia fazer uma live com ele, eu só tenho recebido pessoas assim encantadas que vão vê-lo falar hoje. Então eu que rezei muito por isso hoje, me preparei e estou aqui para chamar então o pastor Vitor. Boa noite, Márcia, tudo bem? Tudo bem? Estou muito encantada aqui, emocionada com essa live, porque eu acho que o momento do Brasil está tão difícil e a É gente verdade. poder ter uma palavra de esperança e de caminhos, né? Com a força da Bíblia é muito importante. Então, eu gostaria de dar, Amém. amém, boa noite para o senhor e abrir aqui para o senhor falar desse momento, o que o senhor está sentindo nesse momento. Nesse momento, eu estou sentindo, como a maioria das pessoas, não é? Essa situação que estamos vivendo, uma compaixão muito grande, especialmente pelas famílias que têm perdido os seus queridos. Então, como você falou, inclusive na introdução, é um momento assim surreal, é um momento que jamais imaginaríamos enfrentar. Mas, por outro lado, eu creio também, e esse é um dos objetivos da nossa live, que nós precisamos falar de vida e não de morte. Se fala muito, e é uma realidade, uma triste realidade, que deixa o nosso coração compadecido, mas nós precisamos falar de vida, nós precisamos falar de esperança, nós precisamos falar de algo novo, motivação para viver, e eu creio que o objetivo desta live, e temos pedido a Deus exatamente isso, que seja uma live em que nós possamos falar de vida e trazer uma palavra de esperança a tantas pessoas que estão, nesse momento, desesperançadas, tristes,
com tantas coisas, não é? Como você falou mesmo, atraso na vacinação, falta de leitos, enfim, todas essas notícias hoje, elas causam na mente, na nossa mente, uma apreensão muito grande, alguns até medo, e outros até desespero, e outros até depressão. Mas nesta noite nós queremos falar de vida. Vida abundante, que existe na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Pastor, que bom. Eu acho que isso é fundamental para que a gente traga essa boa nova, né? Que é a palavra de Jesus sempre foi a boa nova, né? E onde é que a gente Isso. pode, que eu falei assim, que a gente tem assim, a palavra de Deus pode nos trazer conforto, fé e coragem, né? Eu gostaria que o senhor contasse assim, falasse para a gente, por exemplo, em que momento a gente poderia aplicar, que palavra de Deus, que mensagem seria uma boa mensagem para hoje, por exemplo? Uhum. Uma boa mensagem para hoje, por exemplo, é o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos de todas as Escrituras, onde o salmista ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Este, inclusive, Márcia, foi o salmo, foi a palavra que Deus usou recentemente quando eu estive internado, em estado grave, com essa situação de Covid, internado no hospital, internado numa, não na CTI, mas numa cuidados também intensivos, e ali a palavra que me sustentou foi exatamente essa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E a interpretação aí significa, ainda que eu esteja numa situação em que a morte está bem pertinho, e eu senti a morte bem de perto, mas o texto diz: não temerei. Não temerei. Por quê? Porque tu, o Senhor está comigo. E eu sabia que o Senhor estava comigo. E essa palavra, ela se tornou verdade na minha vida naquele momento. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, é o salmo que eu mais gosto. Eu rezo muito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque eu acho que ele traduz, esse salmo traduz exatamente várias situações da nossa vida, que a gente atravessa muitos vales de sombra durante a vida. No momento, a gente está atravessando um vale da morte, né? Que é o vale que a gente está vendo acontecer. E acho que os salmos, aliás, eu não sei, mas eu li os salmos todos de uma vez só, pastor. Eu fiquei lendo assim durante um período, toda noite, e eu acho que é uma coisa que faz muito bem a gente ler os salmos, porque a gente vê, né, pastor, a gama das emoções humanas e da presença de Deus em vários momentos ali nos salmos. E eu acredito muito na força dos salmos, né? E eu achei muito bonito o senhor trazer esse salmo agora. E esse seu depoimento de que o senhor ficou muito mal, né? Foi internado muitos dias, né? E a palavra que veio foi esse salmo. Para as pessoas que estão assim, em situações de risco, né? O salmo seria, então, o que o senhor diria para elas recorrerem? Sim, o livro de Salmos na verdade, um livro onde o salmista ele expõe a sua alma, ele conversa com Deus sobre as suas questões mais íntimas e sobre os seus problemas no dia a dia, não é? Temos outros salmos: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? Então, muitos destes salmos, aliás, todos eles sempre têm um texto que fala muito ao coração. Eu costumo até dizer que, para mim, o livro de Salmos é no divã com Deus. Na Isso verdade, é muito você está bom. ali
no divã com o Senhor, abrindo o coração, conversando com Deus, colocando diante dele, especialmente os seus medos, as suas angústias, as suas aflições, e deixando que Deus possa realmente agir em nossa vida. E é realmente isso que é maravilhoso, e eu deixo esta palavra com todos os queridos e queridas que estão conosco nesta noite, que busquem na palavra de Deus. O Novo Testamento também tem muitos textos. Há muitos textos no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, o apóstolo Paulo nas suas cartas, apóstolo Pedro, apóstolo João também. Há muitos textos no Novo Testamento que também abençoam sobremodo. O Senhor Jesus, por exemplo, falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós venceremos com Cristo também. Essa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é que nos dá essa força, essa condição de enfrentar as lutas e as dificuldades do dia a dia, que são iguais para todos. Todos nós as enfrentamos. Estamos todos no mesmo barco. Mas a diferença é que o barco onde Jesus está não afunda. Esse é um bom barco, né? Para a gente estar perto, né, Pastor Vitor? Eu fico, sabe, um dos salmos que eu também gosto é aquele da confiança, o 90, né? Que nesse momento da pandemia, Sim. a gente pode pensar que aquele cai 1000 ao seu lado, 1000 do outro lado, jamais serás atingido, né? As setas jamais te Atingido. atingirão. Calcarás o leão e o Exatamente. dragão, né? Esse salmo também dá Isso. muita força, né, pastor? Eu acho que Com esses certeza. salmos dão assim uma sensação de que a gente está fortalecendo o nosso espírito, né? E na presença de Jesus, quando o senhor falou aqui de Jesus, Jesus, ele sempre trouxe uma fortaleza muito grande, mas com muito, vamos dizer, eu estava até conversando com o Cláudio, que é seu seguidor, né? Cláudio, que é meu marido, que é batista, e ele estava falando na força de Jesus. Jesus era calmo, porém ele era muito assertivo, né? Ele passava muita força nas suas recomendações, né? Eu até gostaria de que o senhor falasse um pouco mais de Jesus com nesse foco da força. Então, nós cremos, à luz da palavra de Deus, que Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, ele é mais do que um homem, ele é Deus encarnado, né? É Deus se revelando, é Deus vindo até nós, nos revelar o Pai e nos trazer a mensagem de salvação e de libertação. Então, Jesus Cristo, ele não é apenas um filósofo, ele não é apenas um mestre da religião, ele é o Senhor, ele é Deus encarnado, é isso que cremos, é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos afirma. Então, as palavras de Jesus são palavras de vida, são palavras que transformam, são palavras que têm poder. Há poder no nome e na palavra do Senhor Jesus Cristo. Um poder sobrenatural que vem de fora para dentro, que nos toma, que nos transforma, que nos salva, que nos liberta, que faz de nós novas criaturas em Cristo Jesus para a glória de Deus. Então, crer em Jesus, aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus, caminhar com Jesus é a maior aventura e a maior bênção que um ser humano pode realmente ter. Eu gostaria apenas de dizer a todos que não é uma religiosidade, não é uma religião, é Jesus. Não é igreja A, pastor B, o bispo C, é a pessoa bendita do Senhor Jesus, porque ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas não são palavras do pastor. São palavras, certa vez, um dos seus discípulos lhe perguntou, mas... Pastor Vitor. Cláudio está escrevendo aqui, Deus no comando. Caiu. Caiu, mas Deus está no comando. A gente voltou. É isso aí. Né? Mas o senhor estava falando tão bem sobre... Amém.
Amém. O Amém. senhor estava falando tão bem sobre a figura de Jesus que caiu nessa hora, meu Deus. Pode, senhor, vamos retomar, né, pastor? Aham. Não, a gente estava falando da importância da figura da Então, Jesus. isto. Então, eu estava dizendo que Jesus Cristo, à luz da palavra de Deus, e esta é a nossa, é o que nós cremos, não é? É a nossa convicção à luz da Bíblia. Ele é o Filho de Deus, ele veio a esse mundo, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E nele temos vida e vida com abundância. E o próprio Senhor Jesus, isso não é uma palavra da igreja ou dos pastores, mas o próprio Senhor Jesus, respondendo a uma pergunta de um dos seus discípulos, perguntando para onde ele ia e qual seria o caminho, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho para Deus, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Em Jesus há vida. E essa é a mensagem que eu gostaria de dar com todos nesta noite. Em Jesus há vida. Você, querido, você, querida, que está nos ouvindo nessa noite, você que está aí triste, desanimado, desmotivado, você que talvez esteja desempregado, você que está passando por perdas, eu quero dizer a você, olha, em Jesus, a vida e vida com abundância. É uma vida que vem de Jesus para nós. Não é algo que já existe em nós, é algo que Jesus traz. É algo maravilhoso que nos enche, é algo que nos toma completo, que nos preenche completamente, que vai lançando fora todo o medo, todo o desânimo, toda a tristeza, toda a desmotivação. Jesus vai fazendo uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Ele quer fazer na sua vida se você tão somente o convidar. Porque no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus tem uma palavra onde ele diz assim: entra e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e farei nele morada. Então Jesus está à porta do nosso coração, mas há um detalhe interessante na porta do nosso coração. Ela só tem maçaneta por dentro, não tem por fora. Então Jesus não pode abri-la por fora nem empurrar. Nós por dentro é que precisamos abrir a porta e convidar Jesus a entrar na nossa vida, nosso coração, morar em nós e trazer tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Em Jesus a vida e vida com a... Olha, pastor Vitor, o senhor estava falando, eu estava me lembrando de uma expressão que a gente usa também: sangue de Jesus tem poder, né? Que é o sangue de Jesus tem poder. A gente ouve assim, eram as pessoas mais velhas que diziam: sangue de Jesus tem poder. Mas a gente às vezes não pensa que a gente pode apelar para o Pai e para o Filho, né? E para o Espírito Santo. E eu fico imaginando que muitas vezes as pessoas pensam que para rezar, para orar, tem que se fazer muitas coisas, mas na verdade é apenas uma conversa, né? É uma conversa fervorosa. Eu, pelo menos, encaro desta forma. O senhor, como é que o senhor aconselharia? É uma conversa fervorosa, gente? Ai, pastor Vitor, de novo, que bom que entrou. Que bom que voltou. Está caindo, não é? Está caindo. Eu estou no 4G, não estou na internet, pois não. Pois é, mas acho que às vezes acontece isso, deve ser sobrecarga. Mas pastor Vitor estava falando que às vezes as pessoas ficam imaginando que tem que fazer muita coisa para começar a rezar, ou orar, ou se comunicar com Deus. E para mim, é apenas uma conversa fervorosa. Que eu considero assim, que eu estou próximo de alguém que eu sei que me ama e que eu posso me dedicar e perguntar de coração aberto. Seria aí essa maneira que a gente tem que se relacionar? Com certeza. O Senhor Jesus mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Realmente somos amados do Senhor,
A palavra de Deus tem um texto em João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha eterna. Então, o que preciso fazer por Jesus? A palavra diz isso: e com a tua boca confessares e o teu coração creres, serás salvo. Então é isso, é convidar Jesus, é falar com eles. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, derramando sangue, o sangue que tem poder. Poder para perdoar, lavar os nossos pecados. E começarmos a conversar com Jesus. Jesus vai conversar conosco, o Espírito Santo vai estar sobre as nossas vidas e uma nova vida em Cristo Jesus se inicia para a glória de Deus. Nunca nós estaremos sós. O problema da humanidade é solidão. Solidão de Deus. Solidão. Quando entregamos a vida a Cristo e através de Jesus, nós então temos comunhão com o Pai, nós estamos em comunhão com Ele, nós somos reconciliados com Deus. Esta solidão existencial, ela deixa de acontecer. Jesus Cristo preenche exatamente esse vazio existencial que existe dentro de todos nós e cada um tenta a sua forma, cada um tenta a sua maneira, mas Cristo Jesus, quando ele entra no... Gente, infelizmente ele está com uma internet que nós estamos aqui perdendo. É uma pena. Pastor, que coisa, está caindo a internet aí. Pastor Vitor, o senhor está me ouvindo de novo? Eu acho que a gente está com esse problema de conexão, que às vezes acontece, né? Mas a gente pode marcar um outro dia de novo para a gente terminar. Mas, ô pastor Vitor, essa questão toda de saber rezar ou orar é individual, né? A gente tem que buscar dentro da gente, né? Porque eu acho que essa é a forma da gente poder se encontrar. E muitas pessoas agora ficam achando, mas essa pandemia, será que é um castigo de Deus? Mas eu não acredito nisso, né, pastor Vitor? Eu acho que Deus não castiga a gente. O que o senhor acha? Olha, na verdade, eu creio que existem muitas questões relacionadas com a pandemia. Eu não iria por esse caminho também do castigo de cigano. Deus é amor, Deus nos ama. A maior manifestação do amor de Deus por nós é ter enviado Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue por nós. Esse sangue que você falou que tem poder, e há poder mesmo no sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que todas as circunstâncias que acontecem, Deus tem plano e Deus tem um propósito. O propósito nessa pandemia de nós não deve desperdiçar a pandemia, mas deve aproveitar para aprender com a pandemia. A minha mensagem nessa noite, a dos nossos queridos, é essa: aprendam. Há algo que Deus deseja ensinar. Muitas vezes é nos momentos mais difíceis, é nos momentos que Deus realmente fala conosco, que Deus faz uma obra tremenda e maravilhosa. Então, que esse seja o momento. Nós precisamos não desperdiçar. Eu diria a todos nessa noite, não desperdice. Como não desperdiçar? Com o tal do mimimi, com queixume, com desânimo. Aproveite para pedir exatamente ao Senhor forças, ânimo para enfrentar e vencer. E nós vamos sair mais fortalecidos. Mais fortalecidos. Hoje eu sou mais forte do que eu era antes de ter um câncer que tive laçado. Hoje eu sou mais forte do que eu era antes de ter o Covid, quando passei pelo vale da sombra da morte. Foram
momentos duros, momentos difíceis, mas eu aprendi. Eu aprendi coisas que só passando por essa circunstância nós podemos realmente aprendermos a valorizar as pequenas. Nós descobrimos que precisamos de tanta coisa. Nós hoje vivemos, não é verdade? Descobrimos, por exemplo, a família. Nós descobrimos, eu fiquei praticamente um ano trancado com a minha mulher 24 horas dentro de casa. E o casamento se fortaleceu. Saímos deste ano mais fortalecidos, nos amando mais e mais depois de mais de 40 anos de casados. Então, nós precisamos mudar esse bom. Não é para separação, não é para divórcio, não é para tristeza. Está aí para que Deus possa nos transformar, nos voltemos para o Senhor. De repente, nós descobrimos o que é, Márcia? Que nós somos frágeis, que toda essa tecnologia que nós temos e na qual confiávamos, cadê essa tecnologia? Cadê tudo isto? Hoje a pessoa, por exemplo, ela pode ter rios de dinheiro, mas se ela não tiver uma cama no UTI por falta de oxigênio, pode ter o dinheiro que for, pode ter a parada. Então nós precisamos ser mais humildes, ser mais quebrantados de amor. Nós temos vivido com as costas voltadas para Deus, prazer, no hedonismo. Estamos vivendo uma vida muito mundana, muito materialista, de rever tudo isso. Então, a pandemia, e eu creio que há um propósito. E a minha mensagem a todos vocês não desperdice a pandemia. Ela tem algo maravilhoso que pode ensinar você. Olha, pastor, eu acho que o senhor agora congelou de novo, fez uma mensagem maravilhosa. Nós estamos com um problema mesmo de internet. E eu queria pedir, vou ter que vou tentar... Alô? Alô, está me ouvindo, pastor? Com receio da gente cair de novo. E eu estou com pena porque eu estava querendo prolongar mais nossa live, porque eu queria que o senhor fizesse uma bênção para todo mundo que está aqui nos assistindo, para que a gente se fortaleça nesse momento. Porque como a gente está ainda sem perspectivas, né, ainda para terminar essa pandemia, a gente vai ter que criar uma resiliência muito grande, né? Todo mundo. E hoje em dia a gente sabe que com as novas variantes do vírus, né, a gente tem que esperar a vacina e tem que ver se a vacina vai combater também essas variantes. É muita entrega que a gente tem que fazer, né, pastor? É uma entrega da vida, né? Quando o senhor falou que a gente estava numa vida muito mundana e não adianta ter dinheiro nessa hora se não tiver uma cama na UTI, e é pura verdade, né? A gente precisa cada vez mais saber do nosso tamanho, da nossa pequenez, né? E as pessoas estavam muito vivendo uma vida sem prestar atenção no que é ser aqui no coletivo, né? Do seu semelhante, da sua vida, do amor, dos valores mais importantes para um ser humano. Então, eu queria muito que o senhor fizesse aqui uma prece para a gente fortalecer o espírito nesse momento, para o Brasil poder se recuperar um pouco mais, as cidades em lockdown, os estados em lockdown, para que a gente tenha assim, uma esperança de que, com essa mensagem de amor de Deus, né, que a gente saiba que a gente vai superar tudo isso e que o mundo nos espera ainda, o futuro estará aqui para a gente, né? É isso que eu queria pedir ao senhor. Nós temos orado, e a sua palavra ela é oportuna também, no sentido de todos nós, não é? Todo o povo, clamar a Deus pelas nossas autoridades. Eu sei que muitas críticas são justificadas, mas também é verdade que eu não queria ser um gestor público nesse momento. É muito difícil, não é?
É muito difícil para os gestores, prefeitos, governadores, ministros, enfim, todas as nossas autoridades, porque tudo é muito complicado, tudo é muito difícil e nós, naturalmente, eles precisam ter as suas competências, devem ser cobrados por isso, mas de nós precisamos mesmo clamar a Deus que dê forças, que dê ânimo, que lhes dê também resiliência. São pessoas como nós, são seres humanos como nós, não é? Tem família como nós temos, tem filhos como nós temos, tem pais e idosos como nós temos também, estão vivendo essa luta. Então, eu creio que esse seu chamado a um clamor nacional é algo assim muito importante. As pessoas que estão conosco, para o Senhor, pedir a Deus que Deus tenha misericórdia misericórdia das nossas autoridades, que venha e que Deus opere. Então vamos orar nesse momento. Querido e Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor pela sua instrumentalidade, Pai, para, através desta e outras lives, então, ter esperança, Senhor, à nossa população e ao nosso povo. E, ó Deus, agora, em nome de Jesus, que o Senhor visite a nação brasileira. Deus, esse é o momento dos mais difíceis, se difícil o país já atravessou. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê orientação, que o Senhor dê competência às nossas autoridades, sejam elas políticas, autoridades de saúde, Deus, que o Senhor visite agora, em nome de Jesus, que o Senhor visite o nosso povo também, ó Deus, trazendo essa consciência da necessidade de usar a máscara, de lavar as mãos, de manter o distanciamento. Ó Deus querido, que o povo também, nós povo, façamos a nossa parte, que é tão importante. E Deus, eu oro também por aqueles que nesse momento estão apreensivos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão deprimidos, Senhor, aqueles que perderam a razão de viver, aqueles que perderam seus queridos. Deus, este é um tempo de tantas perdas. Pai, nós oramos pela tua intervenção. Eu oro nesta noite e peço, Deus, intervenha na nação brasileira. Senhor, tenha misericórdia, que as vacinas cheguem, que a vacinação em massa possa começar, que essa pandemia seja detida em nome de Jesus. É a minha oração. E Deus, peço ainda uma bênção para todos quantos estão conectados neste momento. Que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame a sua graça. E aqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, possam conhecê-lo nesta noite, possam recebê-lo como Senhor das suas vidas, Salvador das suas almas. É a minha oração, é o meu clamor. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. E amém, e amém, Senhor. Muito obrigada, pastor Vitor, por tudo. Uma boa Deu noite. Deu para ouvir? Uma boa noite para o senhor e muito obrigada. Muito obrigada, pastor Vitor. Muito obrigada. Gente, foi ótimo. Pena que teve esse problema de conexão, mas ele passou uma mensagem forte. Eu espero que tenha alcançado o coração de vocês, né? Então, eu desejo uma boa noite e a gente volta na sexta-feira.
Tá bom? Pastor Vitor, mais uma vez, muito obrigada, e a todos que aqui nos acompanharam, que essa bênção entre nos lares de todos nós e que faça esse bem enorme para que a gente consiga seguir em frente com mais fé e esperança. Obrigada, boa noite.